Durante ali mais ou menos 2010 e até o começo de 2020, a Netflix operava num modelo bem diferente do atual. Eles genuinamente apoiavam a arte. A lógica dos caras era: se isso parece diferente e bom, vale a pena apostar. Nessa época, algumas séries surgiram como The Oa, Dark, Sense8, BoJack Horseman e por aí vai. Séries essas que tinham esse toque mais autêntico mesmo. A Netflix genuinamente fazia coisas fora da curva. Eles tinham esse catálogo muito mais original e realmente mais único do que hoje em dia. E seguindo essa linha, em 2016 algo cabuloso aconteceu. Algo que real afetou e ia afetar completamente o mundo dali pra frente. Com aquele choque inicial típico daquelas sériezinhas evento, com literalmente o planeta inteiro pensando o que é isso e por que tá todo mundo falando sobre. Você ouvia frases como é tipo Spielberg com Stephen King, ou parece um filme dos anos 80, ou é muito viciante, eu vi tudo de uma vez. Esse binge watching foi essencial, porque quem terminava a série rápido e puxava mais gente. Aqui que entram os irmãos Matt e Ross Duffer, que começaram esse projeto por volta de 2014, e a proposta central era um filme no espírito do Stephen King, mas contado em capítulos. A ideia era que ele tivesse esse clima de It e Stand By Me, que são filmes que são histórias do Stephen King. Ele tinha que ter crianças como protagonistas reais e ter um terror visto do ponto de vista infantil. E a grande cereja no bolo é que ele tinha que ter um mistério contínuo, não algo episódico, que era muito comum nas séries da época. E esse filme ele foi rejeitado por praticamente todos os estúdios. Ninguém queria investir numa história que era focada em crianças e toda escura, assim, com um clima mais sombrio mesmo. Simplesmente ninguém achava que era uma ideia que vendia, sabe? E é aqui que a Netflix entra no jogo, apostando na verdade numa série pra essa história, com uma temporada e tendo um fechamento, pra caso, obviamente, a série fosse cancelada, eles pudessem só seguir em frente. E é aqui que a Netflix simplesmente decide investir e financiar a série Montauk, que mais pra frente viria a ser conhecida como Stranger Things. Essa série era só muito diferente da maioria das coisas que a gente tinha na época. Com uma espécie de ritmo anti-TV, a Netflix criava um negócio completamente novo. Com episódios sem muita exposição explicativa, vários silêncios durante as cenas, o que dava esse ar mais misterioso e sustentava o mistério em si da série. Esse não era aquele tipo de série que todo episódio tem um cliffhanger no final e você já sabe o que vai acontecer no próximo episódio por causa disso. Stranger Things era essa série mais diferente mesmo, que ia construindo mistério ao redor dos episódios e os personagens iam descobrindo e a gente como telespectador também ia descobrindo, e isso era muito maneiro. Inclusive algo muito parecido com Twin Peaks, que foi uma das inspirações para fazer Stranger Things. Mas enfim, o ponto é que isso ia contra um modelo tradicional de TV da época que Stranger Things saiu. E é só muito maluco parar pra pensar como Stranger Things trouxe de volta o terror pro mainstream das séries. Eu acho que muito desse sucesso da série ser um terror, mas não ser um terror tão grotesco, é porque não tinha gore, não tinha só aqueles jumpscares soltos e avulsos o tempo todo. A grande questão é que todo o medo vinha da atmosfera e do mistério que a série construía, sabe?
sabe? E isso só abriu a porta pra muita gente ver a série. Tanto que Stranger Things teve um mega impacto cultural nos jovens. Muita gente começou a se interessar por D&D e querer saber mais sobre RPG mesmo, até porque o grande vilão da temporada tinha o nome de um dos monstros do jogo. Comprar vinis, ouvir synthwave e, no geral, se interessar pela estética retrô, já que a série se passava nos anos 80 e abraçava essa estética. E no fim as pessoas só achavam que estavam vendo algo especial, sabe? Algo simples, mas muito bem feito, que lembrava a infância e tinha todo esse toque de amizade e mistério. Stranger Things saiu e era uma série com muita paixão por todo mundo envolvido, era nítido. Stranger Things era o momento. Essa série simplesmente mudou a Netflix pra sempre, até porque foi o primeiro blockbuster de streaming e daí pra frente nada ia ser como era antes. Mas oi, eu sou o Flop e no vídeo de hoje eu quero falar sobre como a quinta temporada de Stranger Things destrói completamente tudo que as outras temporadas tentaram construir durante esses últimos 10 anos. Stranger Things 5 tem um final covarde, injusto e preguiçoso e eu quero falar um pouco sobre. Então primeiro eu vou fazer uma recapitulação das últimas temporadas e dar minha opinião sobre elas. Esse vídeo não é pra ser um negócio muito complexo, eu só quero falar o porquê que eu tô indignado com isso aqui, como alguém que realmente gostava muito dessa série, e no final dar o meu takezinho sobre o que eu achei num geral. Eu acho que nada mais justo começar pelo começo e eu quero falar sobre a primeira temporada. Friends don't lie. Vamos lá, a primeira temporada de Stranger Things, ela é muito boa, mas tipo, muito boa mesmo. Em toda a questão narrativa, o plot no geral é muito bem feito, seja todo o rolê do desaparecimento do Will, e aí a Joyce indo atrás dele, porque ela é mãe dele, e aí o Hopper, que começa como esse personagem que a gente não curte tanto, mas acaba gostando com o decorrer da temporada, porque ele abraça a causa e também quer achar o filho da Joyce. Também tem todo o rolê das crianças, que é muito maneiro, ver o desenvolvimento delas durante a série, e saber que cada uma tem sua própria personalidade é muito legal. Seja o Lucas, que é um pouco mais pé atrás com tudo, o Mike, que é meio que essa criança que acredita fielmente que o Will pode estar vivo e confia na Eleven. A própria Eleven, que a gente não entende direito o que ela é, né? E com o decorrer da temporada a gente vai entendendo algumas coisas, porque a série responde algumas perguntas pra gente. E o Dustin, que era o alívio cômico, e só, eu acho. Eu gosto muito como os personagens, eles são o coração da série, de uma forma bem literal mesmo. Mas eu acho que o que mais chama atenção na primeira temporada é o mundo invertido. Eu gosto muito de toda a ambientação da primeira temporada, seja toda a questão dos anos 80, que é muito legal. Mas o mundo invertido, ele tem esse toque muito especial, que é todo esse fato de que é o mundo normal, só que todo bizarro, com essas vinhas, todo esse ar mais destruído mesmo. Tanto que quando a Bárbara é capturada, a piscina ali não tem água e tá tudo meio ferrado, de uma forma muito estranha. A gente não entende exatamente o que tá acontecendo ali, até porque não é pra gente entender mesmo. É só muito diferente, sabe? E falando de diferente, eu não podia não mencionar o Demogorgon, que é o grande vilão da primeira temporada. Diferente do monstro no RPG Dungeons and Dragons, o Demogorgon aqui é completamente diferente. Ele tem todo esse lance dessa pele mais rugosa mesmo, a cabeça dele que é a florzona quando abre, e toda essa aparência mais humanoide, um humano todo esticado, estranho, que a gente vê ele pela primeira vez junto com o Will, é só muito cabuloso. Eu acho um design legal, até porque é uma criatura mais das sombras mesmo, ele não aparece muito. Um dos motivos, inclusive, é o orçamento da série, que não podia ficar fazendo ele aparecer toda hora, caro, efeito especial. Mas enfim, a primeira temporada de Stranger Things, ela é muito única. Não só a narrativa, como eu já falei, mas como eu também já falei, ela é claramente feita com muito carinho, muita paixão envolvida em toda a produção ali. Eu gosto muito do fato de que os personagens, eles são muito humanos, apesar de tudo que tá acontecendo ali, sabe? E isso é muito importante quando você tá fazendo uma história. Mas é isso, vamos pra próxima. I never gave up on you. I called you every night. Every night for 353 days. I heard. A segunda temporada de Stranger Things, ela é bem mais escura, e eu gosto disso. Pra começar, a gente é apresentado a vários novos personagens, seja a Max, o Billy ou o Bob.
Nessa temporada a gente tem um plot um pouco mais obscuro mesmo, com todo esse rolê do Will tá sendo controlado pelo Mind Flayer, a gente descobre mais sobre esse vilão. A Eleven, que não morreu na outra temporada, na verdade ela tá viva e sendo cuidada pelo Hopper. E aí tem todo esse plot mais bonitinho de pai e filha mesmo entre eles. E acaba numa briga, a Eleven foge, vira emo, e como consequência a gente tem um dos piores episódios avaliados dessa série. Eu gosto muito como os Demodogs são apresentados nessa temporada, e eles são esses bichos estranhos, Demogorgon, cachorro. Em vez de ter muito do mundo invertido, na verdade o mundo invertido tá vindo pra nossa terra. E aí tem todo aquele plot bizarro dos túneis, o Will desenhando eles. E de novo a ambientação ela segue sendo muito bem feita. Eu gosto bastante das cores dessa temporada. Tem várias cenas que tem cores muito lindas e pra mim muito marcantes. Eu não posso não falar da atuação do Noah Schnapp, que por mais que eu não goste dele, ele atua muito bem nessa temporada. Sério, ver o Will confuso quando o Mind Flayer tá no corpo dele te deixa bem desconfortável, sabe? E acho que, no geral, é isso. A segunda temporada não tem muito segredo, ela é um pouco mais dark do que a primeira. Ela tem alguns personagens novos, como eu já falei, tipo a Max, que acaba sendo bem importante até o final da série. E o Steve nessa temporada é o Gold. A terceira temporada de Stranger Things, ela é a mais diferente. Começando pelas cores, que essa temporada é muito colorida, incrivelmente colorida. Os arcos dos personagens são um pouco mais leves, a série ela perde um pouco o peso aqui. E toda essa vibe um pouco mais adolescente, até porque os personagens eles estão entrando na adolescência, a gente consegue ver isso muito bem. Mas quando eu falo que o plot ele é um pouco mais leve, é só pras crianças mesmo, porque a gente tem o Billy. O Billy nessa temporada é muito cabuloso, eu não sei se eu falei antes, mas ele é o irmão racista e cuzão da Max. E essa é a personalidade dele, na real, ele é um merda. Mas nessa temporada ele tá sendo meio que possuído pelo Mind Flayer, que é o grande vilão de Stranger Things até então. Tem várias cenas bizarras dele todo troncho por aí. I said, what do you want? É muito visível o quanto que isso tá afetando ele nessa temporada. Inclusive ele até morre no final. Alerta de spoiler. Tem o Murray e ele é insuportável. Eu não sei muito o que falar da terceira temporada, sendo bem sincero. Eu gosto da maioria das ideias dela, seja todo esse lado mais político mesmo, mostrando um pouco mais da Guerra Fria. Gosto muito do Steve e da Robin aqui também. Sendo bem sincero, a temporada mais galhofa, desliga o cérebro e assiste, sabe? Ela não deixa de ser boa por causa disso, na verdade ela é bem legalzinha. Mas acho que a temporada mais bestinha no geral. Ela tem um vilão, ela tem esses problemas e ela vai acontecendo, não tem nada muito sério aqui. Sei lá, é uma temporada maneira. E por fim, a gente tem a quarta temporada. Ok, essa temporada ela é meio problemática em alguns sentidos pra mim. Sendo bem sincero, olhando hoje em dia eu não gosto muito do Ed e do que ele representa, até porque o que me faz desgostar dele é que ele morre de uma forma bem burra, na verdade. Mas olhando a temporada como um todo, ela é bem legal. Eu gosto muito da ideia do Vecna, que é na verdade o grande vilão de Stranger Things e a mente por trás de tudo. Como em vários momentos ele deixa claro que meio que tá fazendo tudo isso por causa da Eleven e ela é meio que o nêmesis dele. Tanto que na terceira temporada tem um diálogo que é literalmente isso. All this time we've been building it. We've been building it for you. Ver eles respondendo uma pergunta que a gente tinha desde a primeira temporada sobre o que é tudo isso, é meio satisfatório. É genuinamente legal conhecer o Vecna e ver um pouco mais sobre o passado dele. Saber que ele era o número 1 dos experimentos bizarros lá. Ver que ele era um psicopata estranho que matava animal quando era criança. E saber que o mundo invertido só existe meio que por causa dele. Mas ainda assim por causa da Eleven. Eu gosto muito como todos os personagens eles são representados nessa temporada e dá pra ver que a maioria deles amadureceu, menos o Mike. Estragaram o personagem dele nessa temporada por algum motivo. Eu gosto muito de todo o rolê da Max e dela tendo que fugir do Vecna. A quarta temporada inclusive tem uma das minhas cenas favoritas da série, que é a Max correndo
ouvindo Running Up That Hill. Só pra concluir, eu gosto muito da última cena do penúltimo episódio da 4ª temporada, que é ele se preparando pra enfrentar o Vecna. Eu gosto muito desse senso de urgência que essa temporada cria, de que se eles não fizerem algo, tudo realmente vai acabar dessa vez. Tipo, é aquilo, a vida da amiga deles tá em jogo, sabe? É legal ver um pouco disso, né? Mas o que eu realmente quero chegar com isso aqui é que a 4ª temporada ela tem muito cara de final e ela não termina. Eu vou usar o clássico exemplo do Império Contra-Ataca. Em Star Wars Império Contra-Ataca, o final não é bem o final da história. Na verdade, ele é um gancho pro próximo filme e isso foi algo meio revolucionário na época. E a 4ª temporada de Stranger Things faz exatamente isso, fazendo esse gancho, dando a entender que a 5ª temporada vai ser a mais cabulosa de todas. Com essas fendas abrindo na cidade inteira, o Vecna fugindo do combate e querendo voltar mais forte, a Eleven recuperando os poderes, e todo mundo junto vendo as consequências de tudo que aconteceu, sabe? Esqueci de mencionar um detalhe, na 3ª temporada o Hopper, ele se sacrifica, e na 4ª ele por algum motivo volta na Rússia, e eu particularmente não gosto disso, até porque Stranger Things tem uma fama de não matar personagens, o que eu não acho ruim, até porque a ideia dos criadores não é ficar matando o personagem, mas a partir do momento que você estabelece algo na história, você não pode mudar isso, porque sim, e porque você acha que faz mais sentido. Pra mim o Hopper tinha que ter ficado morto na 3ª temporada, até porque faz muito sentido e aquele discurso no final do último episódio só foi meio à toa. Ele volta. Mas enfim, vamos pra 5ª temporada logo. We went into production without having a finished script for the finale. Good morning, Squawk, Mike. We're gonna miss it. Good morning, Hawkins. This is WSQK, the Squawk. Ok, eu acho que se você tá assistindo esse vídeo até aqui, no mínimo você viu a 5ª temporada da série. E eu acho que nada mais justo começar falando sobre os personagens no geral e como cada um deles retrocedeu completamente os arcos deles. Acho que eu deixei bem claro nesse vídeo como eu gosto da progressão da série e como os personagens de certa forma vão mudando mesmo. Só que na 5ª temporada, todos eles meio que voltaram pro começo. O Hopper voltou a ser aquele pai protetor que não deixa a Eleven fazer nada da 2ª temporada. A Joyce voltou a ser a mãe preocupada que não confia nem um pouco no filho dela, que literalmente na última temporada tava no deserto. A Eleven voltou a ser uma arma, igual na 1ª temporada, ela não tem nenhum pingo de humanidade aqui. A Robin, sendo bem sincero, não parece que retrocedeu, ela só parece que teve uma lobotomia mesmo. O Steve voltou a ser o Steve da 1ª temporada, que era insuportável e ficava mamando as bolas da Nancy. E aí ali no meio da temporada ele tem um desenvolvimento legalzinho com o Dustin, que essa cena foi genuinamente legal. A própria Nancy tá confusa nessa altura do campeonato, pra mim não faz o menor sentido. Até porque a série termina e ela continua confusa, isso aqui não serviu pra nada. Acho que vocês já entenderam o que eu quis dizer. O meu problema com os personagens aqui é que eles são simplesmente cascas vazias do que um dia eles já foram. Isso genuinamente me irrita um pouco. Parece que a série voltou a ser um negócio muito mais simples. Inclusive eles têm que ficar explicando pra gente o que tá acontecendo o tempo inteiro. Parece que eu tô assistindo um TikTok de resumo da série. Sei lá, sendo bem sincero, eu acho que perdeu um pouco a essência, sabe? Eu não sei explicar direito o sentimento, mas é um misto de decepção e tristeza mesmo. A minha grande questão com a 5ª temporada é que só não faz sentido. Isso aqui não parece um final de série. Eu acho que o roteiro é muito fraco e a direção é pior ainda, até porque eles começaram a gravar a temporada sem ter o roteiro pronto, o que justifica algumas coisas. Eu acho que, de verdade, o que mais me incomoda aqui é o fato de que essa série perdeu completamente a essência do que um dia ela já foi. Eu acho que com todo esse crescimento da Netflix e com que Stranger Things se tornou mundialmente, realmente não tinha como ser como era antes. Mas eu de verdade queria que fosse. And through our art to battle against fear, self-centeredness, and exclusivity of our predominantly narcissistic culture, and through our craft to cultivate a more empathetic and understanding society by revealing intimate truths that serve as a forceful reminder to folks that when they feel broken and afraid and tired, they are not alone.
We are united in that we are all human beings and we are all together on this horrible, painful, joyous, exciting, and mysterious ride that is being alive. Now, as we act in the continuing narrative of Stranger Things, we 1983 Midwesterners will repel bullies. We will shelter freaks and outcasts, those who have no home. We will get past the lies. We will hunt monsters. And when we are at a loss amidst the hypocrisy and the casual violence of certain individuals and institutions, we will, as per Chief Jim Hopper, punch some people in the face when they seek to destroy the meek and the disenfranchised and the marginalized. And we will do it all with soul, with heart, and with joy. We thank you for this responsibility. Thank you. Eu acho o final de Stranger Things covarde. Covarde por não saber direito como terminar o arco da protagonista da história, fazendo uma personagem que literalmente foi abusada, controlada, manipulada e teve a infância inteira roubada por pessoas que ela nem conhecia, simplesmente se sacrificar no final porque ela acha que é um fardo pra todo mundo. E essa não é a maior covardia. A maior covardia é não ter construído nada pra isso acontecer e simplesmente terminar a história com um final aberto que você decide se ela tá viva ou não. Eu acho um desrespeito com a personagem, com tudo que ela passou. Literalmente, a Eleven só queria ser humana, viver, amar, ter amigos e uma família no final. Só que por causa de 3 palavrinhas da Kali, ela mudou de ideia e decidiu não. Eu vou me sacrificar. Pra mim, só não faz o menor sentido. No documentário One Last Adventure, é nítido a pressão que eles estavam tendo pra fazer esse final. Só que não encaixa na minha cabeça eles terem tido 3 anos entre uma temporada e a outra e decidirem escrever no final no dia que eles começaram a gravar a temporada. Com a Netflix botando muita pressão pra eles terminarem logo. E não só isso, mas eles tendo que gravar cenas do último episódio sem sequer ter o roteiro pronto. Eu acho um desrespeito com quem gosta dessa série. Por mais que aquele epílogo tenha um ar meio bonitinho, no final ele é um grande nada. Nada aconteceu, nada mudou. O Vecna, que era o grande vilão da temporada e da série, teve o final mais xoxo do mundo. A grande batalha final nem foi uma batalha final. E sinceramente, o que mais me deixa chateado é o fato de que a Eleven não tem um final de verdade. A protagonista da série, que teve 4 temporadas de construção de personagem pra chegar na última e simplesmente virar um nada. Pra no último episódio ela morrer. Talvez, até porque se ela estiver viva, ela tá numa falsa prisão onde ela acha que se ela voltar vai tudo dar errado, mas não. No geral, é só muito triste o que fizeram com essa série. Eu acho que além da culpa ser dos criadores, também é da Netflix. A Netflix deu um prazo meio apertado pra eles terminarem essa série, e é extremamente nítido quando você assiste o documentário. A pressão que eles estão tendo pra terminar o final, tudo bem que eu não tiro deles da reta, porque eles tiveram 3 anos pra escrever isso, e aparentemente decidiram colocar 1 bilhão de coisas na temporada de última hora, porque sim. Mas vendo que os irmãos Duffer falaram em entrevistas, no fim eles nem sabiam direito mais o que eles estavam fazendo, eles só queriam entregar logo e dar essa falsa sensação de um grande final. E no fim, foi um grande nada. Stranger Things, infelizmente, é o começo de algo muito maior. Algo inevitável, algo que infelizmente começou com um negócio sutil, uma ideia de fazer algo diferente, novo, mas que no fim vem causando o fim do que conhecemos como cinema. A Netflix anunciou hoje um acordo para comprar os estúdios de TV e de cinema e de diversão de streaming da Warner. The streaming giant lost 200,000 subscribers in the first quarter of this year. A Netflix vai ter um novo plano de assinaturas mais barato e com propagandas. O pacote vai ser lançado em 12 países, incluindo a gente aqui no Brasilzão, e isso mexe bastante com o mercado de streaming. A Netflix vai priorizar o streaming, que é o seu produto principal. E aí vai diminuir, por exemplo, a frequência de idas às salas de cinemas, as estreias dos filmes, que sempre fazem aumentar as bilheterias, e isso está trazendo muita preocupação. Diretores importantes já se manifestaram sobre esse assunto com o Congresso norte-americano para, de repente, até mesmo barrar essa compra. Os especialistas, Elisa, dizem que outras plataformas devem anunciar medidas parecidas.
medidas parecidas.